Olá, vamos apresentar agora nosso mini seminário da disciplina Anatomia Médico-Cirúrgica sobre rotura de baço. Somos os integrantes José Felipe Ramos, Laire Mourão, Joyce Maria, Gabriel Egiro e Márcio Rogério. Trazemos agora o sumário do nosso trabalho, no qual abordaremos uma introdução geral sobre o baço, a anatomia específica desse órgão, mecanismos de rotura, a apresentação clínica, exames complementares e, por fim, tratamento. Anatomia geral e de superfície. O baço é o maior órgão linfático do corpo. Possui o tamanho aproximado de uma mão fechada e pesa aproximadamente 200 gramas. Está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen ou hipocôndrio esquerdo, posteriormente ao estômago e anteriormente ao hemidiafragma esquerdo. Possui as bordas superior, que limita a área gástrica, inferior, que limita a área renal, e anterior, que limita a área cólica. Possui também os polos anterior e posterior. É um órgão intraperitoneal, coberto totalmente pelo peritônio, exceto pelo hilo. Tem íntima relação com alguns órgãos que o confere faces, impressões e ligamentos. A face diafragmática é ligeiramente convexa, já que se encaixa na concavidade do diafragma. Nessa face, há também impressões de algumas costelas, de 9 a 11. A face visceral se relaciona com o estômago, o rim esquerdo e a flexura cólica esquerda, e por isso conta com as suas respectivas impressões. Anatomia específica. Agora vamos comentar um pouco sobre as estruturas externas do baço. O baço é recoberto por uma cápsula fibroelástica que confere a ele a capacidade de aumentar de tamanho quando necessário. O hilo esplênico é a única estrutura do baço livre de peritônio, e por ele chegam a veia e artérias esplênicas. Existem 4 ligamentos importantes para o baço. O ligamento gastroesplênico, que liga o hilo à curvatura maior do estômago. O ligamento esplenorenal, que liga o hilo ao rim esquerdo, e este carrega a artéria e veia esplênicas. O ligamento esplenocólico, que liga o cólon ao baço. E por fim, o ligamento frenocólico, uma estrutura que se estende da flexura cólica esquerda até o diafragma e serve como ponto de repouso para o baço. Agora, comentando um pouco sobre as estruturas internas do baço. Internamente, o baço apresenta diversas trabéculas que se estendem da cápsula fibrosa até o parênquima do baço. Tanto a cápsula fibrosa quanto as trabéculas possuem células mioepiteliais que conferem a capacidade de contração. O parênquima do baço pode ser dividido em 2 tipos. A polpa branca corresponde às estruturas que circundam os vasos arteriais, sendo elas a bainha linfática periarteriolar, zona marginal e folículos. A polpa branca é o principal tecido linfóide do baço e representa cerca de 25% do parênquima. A polpa vermelha é composta pelos seios venosos e cordões esplênicos, também conhecidos como cordões de Billroth. Os cordões esplênicos realizam a filtração dos eritrócitos senescentes e danificados, então o sangue segue para a circulação venosa através dos seios venosos. Esse tecido representa cerca de 75% do parênquima. Em relação à vascularização, o suprimento arterial provém da artéria esplênica. Esta se origina no tronco celíaco, que é um ramo da aorta abdominal. A drenagem venosa é realizada pela veia esplênica, que também é responsável pela drenagem de parte do pâncreas. A veia esplênica se une às veias mesentéricas superior e inferior para formar a veia porta hepática. A drenagem linfática ocorre através dos vasos linfáticos perivasculares e capsulares, que drenam a linfa para os linfonodos esplênicos localizados no hilo do baço. A partir dos linfonodos esplênicos, a linfa segue para os linfonodos pancreáticos e então é drenado para os linfonodos celíacos. O baço é inervado pelo plexo esplênico, que recebe nervos simpáticos e parasimpáticos através do plexo celíaco. A inervação chega ao hilo seguindo o mesmo curso da artéria esplênica. Mecanismos de rotura. O baço é o órgão intraabdominal que mais sofre lesões, representando aproximadamente 3% das lesões de pacientes traumatizados e mais de 50% das lesões de pacientes com trauma abdominal contuso. A lesão esplênica contusa pode ser causada por compressão direta do baço ou por um mecanismo de desaceleração que rompe a cápsula ou parênquima esplênicos. Esses traumas podem ser causados por acidentes de veículos automotores, quedas de nível, atropelamentos, agressões ou por objetos perforocortantes. Apesar das rupturas esplênicas serem causadas geralmente por traumas, existem casos de rupturas espontâneas, como é o caso de uma paciente com leucemia linfoblástica aguda de células T, que após uso de novo anticoagulante oral, evoluiu para ruptura esplênica espontânea. A escala de lesão esplênica é classificada em 5 diferentes graus de lesão. Essas lesões podem ser hematomas ou lacerações. As lesões de grau 1, por exemplo, representam lacerações subcapsulares que comprometem menos de 10% da área de superfície ou lacerações capsulares, com menos de 1 cm de profundidade parenquimatosa. E quanto maior for o grau de lesão, maior a área de superfície afetada e também maior a profundidade parenquimatosa. Passemos então para a abordagem clínica da rotura esplênica, por meio de sinais e sintomas para os quais os profissionais da saúde precisam se atentar.
Como já foi abordado anteriormente, o impacto direto ao abdômen é um dos principais mecanismos para deflagrar a rotura do baço. E aqui trouxemos alguns exemplos práticos importantes durante a verificação do histórico do paciente. À esquerda, nota-se o impacto direto ao tórax e ao abdômen durante uma colisão automotiva em que o indivíduo está sem cinto de segurança. Ao centro, nota-se um típico golpe de artes marciais que pode, além de pôr fim na luta, levar a consequências muito sérias. Por fim, à direita, mais um golpe de artes marciais, que pode ser tão perigoso aos órgãos internos quanto a joelhada. Todos esses eventos, portanto, podem causar dano direto ao baço, provocando sua ruptura. Então, nesses casos de trauma abdominal, temos como apresentação clínica principal sinais e sintomas como dor abdominal, especificamente ao quadrante superior esquerdo ou hipocôndrio esquerdo, no hemitórax esquerdo, e um sintoma típico também é a dor referida no ombro esquerdo ou na região subescapular esquerda. Além disso, é possível que o paciente se apresente em choque hipovolêmico em razão do sangramento deflagrado pela rotura esplênica. Também é possível a apresentação de sinais de irritação peritoneal, êmese e taquicardia. Sobre o sinal de Kerr positivo, que é um indicativo típico de ruptura esplênica, iremos abordar logo em seguida para explicar como ele se manifesta e por que se manifesta. Agora, tratando sobre o sinal de Kerr, ele é um sinal clássico que indica uma ruptura do baço e que geralmente é provocado durante a posição de Trendelenburg, na qual o paciente é colocado sobre uma maca e essa maca é inclinada fazendo com que a cabeça e o tronco do paciente estejam em um nível vertical abaixo do nível dos membros inferiores, como é ilustrado na imagem. Nessa situação, o sangue extravasado pela rotura entra em contato direto com o hemodiafragma esquerdo e, consequentemente, com o nervo frênico esquerdo, causando uma irritação. Esse estímulo ao nervo frênico é interpretado pelo córtex sensitivo e a dor é referida na região subescapular esquerda, e muitas vezes o paciente refere essa dor na altura do ombro esquerdo. Aqui à esquerda, trouxemos uma charge apenas para reforçar a diferença entre sinal de Kerr, que é o que nos interessa quando pensamos em ruptura do baço, e sinal de Boas, que está relacionado principalmente à cólica biliar. Fundamentalmente, o sinal de Kerr, como foi abordado, se dá pela referência da dor subescapular esquerda, muitas vezes no ombro esquerdo, já o sinal de Boas é marcado pela dor subescapular direita, sugestivo, como dito, de cólica biliar. Exames complementares. Os exames de imagem são muito importantes na avaliação da lesão esplênica. Nas lesões esplênicas com instabilidade hemodinâmica e com sinais de peritonite, o paciente segue direto para a abordagem cirúrgica com laparotomia exploratória. Recentemente, tem sido cada vez mais facilitado o uso do FAST, que vem substituindo o uso de lavado peritoneal diagnóstico e sendo utilizado para avaliação rápida nos pacientes instáveis. Assim, com o uso do FAST, é possível rapidamente avaliar achados como a presença de líquido subcapsular no espaço periesplênico intraperitoneal ou no espaço hepato-renal, também denominado espaço de Morrison. Vale ressaltar que um exame FAST sem alterações não é evidência suficiente para excluir lesão esplênica. Como exemplo, temos na imagem à esquerda um paciente do sexo masculino após trauma contuso, em que observa-se um baço, mínima quantidade de líquido livre e área hipoecóica correspondente ao hematoma no polo superior do baço. À direita, observamos um trauma com hemoperitônio e coágulo ao redor do baço. Aqui, na imagem à esquerda, observamos o aspecto macroscópico do baço lesionado com grave injúria ao parênquima esplênico. Já na imagem à direita, observa-se um hematoma subcapsular decorrente de sangramento intenso e ativo no momento da abordagem cirúrgica. Para pacientes hemodinamicamente estáveis, o exame de maior valor diagnóstico é a tomografia computadorizada com contraste, em que há boa visualização de lesões vasculares esplênicas. Entre os achados da lesão esplênica na TC, podemos identificar hemoperitônio, ruptura de parênquima, hematoma intraparenquimatoso ou hematoma subcapsular e extravasamentos. Como exemplo, na imagem à esquerda observamos um baço aumentado, esplenomegalia e ruptura do parênquima. Já na imagem à direita, temos uma tomografia computadorizada com contraste 12 horas após uma cardioversão elétrica eletiva, que resultou em ruptura esplênica. Observa-se extenso hemoperitônio e lesão esplênica. Tratamento. O tratamento das lesões esplênicas depende do grau de lesão e do estado geral do paciente. O tratamento cirúrgico consiste na retirada do baço, esplenectomia e imunização contra infecções por pneumococos, meningococos e hemófilos influenza. A vacinação deve ocorrer preferencialmente após o 14º dia no pós-operatório. Outras abordagens, como a embolização da artéria esplênica, podem ser consideradas. Já o tratamento conservador consiste na observação clínica, com ênfase nas manifestações sugestivas de hemorragia. Lesão de alto grau e extravasamento de contraste na tomografia são contraindicações ao tratamento não cirúrgico. O protocolo de tratamento não operatório das lesões esplênicas no trauma abdominal contuso inclui a observação no pronto-socorro ou na unidade de tratamento intensivo e realização de tomografia de controle alta no 7º dia de internação. E essas foram as referências utilizadas.